Epístola de Tiago, no capítulo 2. Epístola de Tiago, capítulo 2, verso 14. À medida que você encontrar, fique de pé para que a gente faça essa leitura. Tiago 2, verso 14. O texto diz assim: De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? E se um irmão ou uma irmã precisa de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar o que necessita, de que adianta? Assim também a fé por si só, se não é acompanhada de obras, está morta. Contudo, alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e estremecem. Insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se a escritura que diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada pelas obras, não apenas pela fé. Caso semelhante ao de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Portanto, como o corpo sem espírito está morto, assim a fé sem obras está morta. Amém. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos em torno da tua palavra, Senhor. Nesse tempo em que a tua escritura é aberta e partilhada, é a sua voz que nós queremos ouvir, Jesus. Então, se faz presente no nosso meio nessa manhã, de maneira que não seja a minha voz aqui, mas a sua voz, que a tua palavra encontre os nossos corações, que nós sejamos moldados pela escritura. É o que nós pedimos, no teu santo e poderoso nome, Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem se sentar. A família do meu pai é do interior de Campos dos Goitacazes. E a gente ia sempre para lá quando eu era criança, né? Minha avó vive num terreno que tem várias casas, né? Tem alguns filhos ali juntos e tudo mais. E ela criava uma série de bichos ali no espaço do terreno. Já criou porco, cria galinha até hoje, tem cachorro, gato, papagaio, periquito, um monte de coisa. E aí, quando eu era criança, eu ganhei um pintinho. Era um galinho lá que ela pegou e falou assim, esse aqui é seu, só que como você mora na cidade, eu vou cuidar dele. Ele fica aqui, e aí quando você vier aqui, você visita ele. Beleza, eu fiquei muito feliz, porque agora eu tinha um bichinho da roça que era só meu. E aí, sempre que a gente ligava para minha avó, eu perguntava sobre ele, falava, vó, como é que ele tá? E aí ela me dava atualizações sobre aquele bichinho. Ele foi crescendo, deixou de ser um pintinho, virou um frango muito bonito, diziam. E aí, num belo dia, meu pai liga para minha avó e pergunta, e eu pergunto sobre isso, e ela fala assim, então, filho, seguinte, o galo que eu te dei, que agora ele já era um galo jovem, ele era muito bonito. Ele era o mais bonito entre todos os galos. E aí, entraram aqui no quintal e roubaram o seu galo. E eu fiquei indignado, criando uma tese na minha cabeça sobre como a violência ela estava saindo dos centros urbanos e invadindo o interior do nosso estado. E como que o governo não fazia alguma coisa para proteger os galos bonitinhos que viviam lá em paz. E curioso, só roubaram o meu galo. Todos os outros ficaram, mas o meu galo roubaram. E eu acreditei nessa história por muitos anos, muitos anos. Quando eu estava com, sei lá, uns 15, 16, eu estava conversando com a minha mãe sobre isso. E aí eu falei, cara, é um absurdo. Roubaram o meu galo. Eu acreditava piamente. Eu falei, roubaram o meu galo. Aí minha mãe falou assim, João, você sabe que não roubaram, né? Aí eu, como assim não roubaram? Ele era muito bonito, invadiram o quintal e roubaram. E ela falou, sua avó comeu, João. Ela fez o seu galo e comeu. Ele morreu. Gente, foi aterrador. Foi aterrador. E foi a segunda mentira de vó que eu descobri, tá? Tem uma outra que outro dia eu conto pra vocês. E eu me senti enganado, ultrajado. Mas o motivo é simples. Eles queriam poupar uma criança de ter que lidar com
com a morte daquele bichinho que era dele. É verdade que a gente faz isso, né? Poupar uma criança de lidar com a realidade da morte é aceitável. O problema é quando a gente vive a vida como gente que escapa da verdade de que galos eventualmente morrem e viram comida. Acontece. E aí a gente passa uma existência que não lida com esse fato. Por que eu estou começando falando disso? Hoje eu não quero conversar com os irmãos sobre morte física, nem exatamente sobre morte espiritual no sentido mais pleno da coisa, mas sobre um tipo de morte que Tiago está relatando aqui, que é uma morte da fé. Uma morte de uma fé que deixa de ser o que devia ser e, portanto, se desvirtua do seu propósito. E por isso pode ser considerada morta, enterrada, 7 palmos do chão. É preciso que a gente encare as realidades da vida. E essa possibilidade de uma fé que morre é parte dessa realidade. Durante essa conversa você vai entender melhor sobre o que isso quer dizer e do que a gente está falando. A gente está avançando na nossa leitura bíblica juntos e a gente chega então na Epístola de Tiago, né? A gente vem, como o reverendo Silas falou aqui na hora dos avisos, numa sequência expondo os textos do Novo Testamento que são escritos com o propósito de ensinar crentes judeus daquele primeiro momento. Então Mateus escreve numa ótica dos hebreus, assim como Hebreus também o faz, o autor da Epístola aos Hebreus também o faz, e como Tiago faz quando escreve essa epístola. Tiago aqui não é nenhum dos 2 discípulos de Jesus, e eram 2 discípulos de Tiagos, mas esse Tiago é o irmão do nosso Senhor, um dos irmãos de Jesus, que era liderança proeminente na igreja de Jerusalém. Entre os judeus, Tiago se destaca. Durante o ministério de Jesus, os seus irmãos vão ser parte daquela galera que está numa situação meio de ceticismo. Eles não são oposições a Jesus, mas eles não chegam muito junto. No entanto, depois da morte e ressurreição do nosso Senhor, Tiago também é alcançado por esse evangelho e passa a trabalhar na igreja que surge em Jerusalém, entre aqueles crentes judeus. E quando ele escreve essa epístola, ele escreve, e ele diz para quem? Lá no comecinho, no verso 1 da epístola, ele diz: Tiago, servo do Senhor, aos judeus que estão espalhados, as 12 tribos na dispersão, ou seja, aos judeus que estão espalhados entre as nações, os judeus que estão fora de Jerusalém, fora do arraial de Israel. E ele escreve para esses irmãos com um propósito específico. Ele quer ensinar esses crentes judeus sobre como devia ser a nova vida para a qual eles foram chamados a viver. Enquanto a gente tem Mateus relatando, o seu evangelho, ou seja, o ministério de Cristo e sua morte e ressurreição. Então a gente tem Hebreus falando sobre a teologia, os ensinos, a doutrina que vem por trás disso tudo que Cristo fez. Tiago vai para um lugar muito mais prático. Entendendo que esses irmãos já ouviram sobre essa fé, já creem em Cristo, então Tiago passa a falar sobre como eles devem viver, que tipo de vida eles têm que viver agora. Se a gente lê toda a epístola, e a gente está fazendo isso juntos, a gente vai terminar ela amanhã, a gente percebe que Tiago está atacando uma série de pontos. O primeiro capítulo funciona como um índice remissivo, ele tem ali meio que um resumo de tudo que ele vai falar, de maneira um pouco superficial, e então nos outros capítulos ele aprofunda aqueles temas que ele levantou no primeiro capítulo. E essa estrutura, pode lembrar, só para que a gente possa entender o que tem aqui, uma coisa que é comum no nosso tempo, por exemplo, aquelas caixinhas de perguntas que a gente tem no Instagram. Então alguém pergunta alguma coisa e o camarada que é especialista na história vai lá e ensina sobre aquilo ali. E se você pegar uma série de stories da pessoa, você vai ver um monte de assuntos sendo tratado. Mas esses assuntos estão partindo de queixas e questões que pessoas levantaram para eles. Mais ou menos o que Tiago está fazendo aqui. Ele está respondendo uma série de inquietações que aqueles primeiros irmãos tinham. E ele faz isso através de toda a sua epístola. E aí, entendendo esse contexto, destinatário, quem é o autor, a gente pode caminhar pelo texto para juntos perceber um pouco melhor o que está acontecendo aqui. Então eu quero te convidar a deixar sua Bíblia aberta e voltar lá comigo agora no verso 14, para a gente começar essa caminhada aí pelo texto do capítulo 2 de Tiago. A primeira coisa que Tiago faz, nessa perícope que a gente acabou de ler, é falar sobre essa fé a qual ele quer combater. Tiago fala assim: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé,
se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? E a gente vai ver que durante a nossa conversa a gente vai precisar explicar uma série de termos, porque às vezes eles se confundem. A gente vai chegar lá. Mas o que é importante dizer aqui é que Tiago está falando sobre uma fé que é da boca para fora. Ele diz, basta alguém dizer que tem fé, se essa fé não redunda em obra alguma, pode essa fé que é dita, mas não vivida, salvá-lo? Pode uma fé de bravata, uma fé de discurso bonito, uma fé que é exposta com eloquência, mas que não tem nenhuma raiz no real, nenhum resultado na vida prática, que não redunda em coisa alguma. Pode essa fé salvar alguém? Essa é a tese problemática aqui dessa perícope que a gente leu. É exatamente essa resposta que Tiago vai responder. E eu adianto para os irmãos, não tem como. Uma fé que é da boca para fora, ela é insuficiente. Essa fé não é fé de verdade. Não salva homem nenhum. Porque no fim das contas é discurso, mas não é fé vivida. A gente vai perceber qual é a diferença disso. E aí ele vai, então, começar a responder essa questão nos versos 15 a 17, dizendo assim, se um irmão ou uma irmã precisa de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem, porém, lhe dar o que necessita, de que adianta? Assim também, a fé por si só, se não é acompanhada de obras, está mortas. Ou seja, a fé precisa redundar em obras de amor. É necessário que essa fé vivida, expressada por palavras, encontre espaço numa vida que a expressa em ações. E aí, Tiago parte para um exemplo prático, né? Ele começa a falar sobre alguém que chega até você precisando de alguma coisa, e o que você diz é, vai lá, vai bem, Deus te abençoe. Mas não ajuda aquela pessoa de maneira nenhuma. Ou seja, aquilo ali de nada resolveu. Um tapinha nas costas não foi suficiente. Ele diz, assim é com uma fé que é dita, mas não é vivida. E aí, ele faz uma pequena provocação nos versos 18 a 19, imaginando que alguém poderia justamente dizer isso para ele. Ele fala assim, contudo alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Então o que Tiago diz? Mostre-me a sua fé sem obras e eu mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e estremecem. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender aqui é, o que Tiago está fazendo aqui é um discurso retórico, é uma espécie de recurso linguístico para explicar o que ele está querendo dizer. Tiago não acredita que é possível mostrar uma fé sem obras. A tese dele é justamente que isso é impossível. Não existe fé verdadeira que não redunde em obras. Então ele diz, bom, se você acha que você tem uma fé sem obras, me mostre. E eu te mostrarei a minha fé como? Pelas minhas obras. É através das minhas obras que então eu vou te expor que tipo de fé é essa que eu tenho. Porque ele fala assim, é fácil dizer que você crê em Deus. Você pode dizer que você tem uma fé, que você pode falar, eu creio que Deus existe. Mas isso, até os demônios creem e estremecem. No entanto, não adianta nada. Esses demônios que creem que Deus existe podem ser considerados justificados por Deus? A gente sabe que não. Porque a crença em Deus aqui é da boca para fora. O demônio sabe que é verdade, ele sabe que é uma realidade, mas aquilo ali não diz nada ao coração, não gera nenhum tipo de transformação. É fé que é dita, mas não vivida. E aí, ele vai seguir nos versos 20 em diante, falando sobre um exemplo, o exemplo de Abraão. Ele fala assim, insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Então vamos lá, vamos exemplificar. Não foi pelas obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se a escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus.
Vejam que uma pessoa é justificada pelas obras e não apenas pela fé. Esse trecho específico da Epístola de Tiago é um trecho que gera certa polêmica, especialmente no Arraial Reformado, e eu vou ser muito sincero, desnecessariamente. Porque a gente parte de uma doutrina muito básica que a gente crê e que, se a gente não crê, a gente se perde no meio do caminho. Que é a verdade de que a Escritura é inerrante. Deus se revela através da sua palavra e a Bíblia é a palavra de Deus. Portanto, a Escritura não se contradiz. Mas aí surge um ou outro que vai falar que Tiago e Paulo estão numa rixa, porque Paulo escreveu uma coisa e Tiago escreveu outra. Quando, na realidade, essas duas ideias elas são diferentes. E aqui a gente precisa recorrer a uma condição que a gente tem nas línguas que a gente chama de campo semântico. O que é o campo semântico? As palavras têm mais de um significado. As palavras têm mais de um significado. Então, eu tenho uma situação engraçada com um professor que diz que a gente não pode falar acho, porque ele diz que o acho é fortuito, ou seja, tem a ver com você encontrar coisas de maneira inesperada. E isso é certamente um significado da palavra acho. Mas acho enquanto pensamento, ou seja, um tipo de elaboração que você faz sobre alguma coisa, é um outro campo semântico da mesma palavra. E eles não se rivalizam, porque significam coisas diferentes. Estou falando isso por quê? Porque o que Tiago chama de justificado e de justificação não é o que Paulo chama de justificado e justificação. Como que a gente pode perceber isso? Quando a gente olha para o texto, a gente tem lá em Romanos, quando Paulo fala sobre isso, a ideia de justificação como a aplicação forense dos méritos de Cristo no ser humano. O que isso quer dizer? Paulo está dizendo o seguinte: vocês são justificados por Cristo Jesus mediante a fé, de maneira que a justiça de Jesus é derramada sobre os crentes, enquanto a nossa iniquidade foi depositada em Cristo na cruz. E, portanto, pela obra substitutiva de Jesus, a gente agora é salvo por essa graça maravilhosa do Deus que envia o seu Filho. Essa é a justificação em Paulo. O que Tiago está dizendo aqui é a justificação, ou a ideia de justificado, como uma comprovação e aperfeiçoamento da fé por meio das obras. A aplicação da justificação de Tiago não é forense. Ele não está falando sobre a salvação em Jesus. Ele está falando sobre as nossas obras serem a maneira pela qual a nossa fé é reforçada, provada, justificada e aperfeiçoada. Se a gente andar pelo texto, a gente vai perceber exatamente isso, é o que a gente vai fazer. O que Tiago está atacando aqui não é a doutrina paulina, isso não faria nenhum sentido. Afinal de contas, a gente está falando da palavra de Deus em dois escritos diferentes. O que Tiago está atacando é uma doutrina problemática que, muitos séculos depois, foi nomeada pelo teólogo alemão Dietrich Bonhoeffer, que ele chama de graça barata. E aí, eu quero ler aqui um trecho do que o Bonhoeffer fala sobre isso. Ele diz assim: a graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento, é a ceia do Senhor sem confissão de pecado, é a absolvição sem confissão pessoal. Graça barata é graça sem discipulado, graça sem cruz e graça sem Jesus Cristo vivo e encarnado. É a graça que concedemos a nós mesmos. Como corvos, reunimos-nos em torno da carcaça da graça barata. Dela absorvemos o veneno que matou os seguidores de Jesus. A vida sobre a graça barata, de fato, não difere da vida sobre o pecado. A pessoa não segue a Cristo, porque a graça barata justifica o pecado sem transformar o pecador. A graça barata justifica o pecado sem transformar o pecador. É exatamente isso que o Tiago está atacando. O que ele está querendo dizer é: não é possível viver uma vida de fé que não seja marcada por uma profunda transformação, que, portanto, redunda em boas obras de amor realizadas no mundo. A prova, a justificativa, a comprovação de que nós fomos transformados pela ação maravilhosa do Evangelho
é uma vida remoldada à medida da experiência de Jesus e não a nossa, à medida da vontade de Cristo e não a minha e a sua. Quando a gente entende isso, então a rivalidade acaba. Paulo e Tiago estão atacando ideias problemáticas de extremos e defendendo a mesma doutrina. Enquanto Paulo está preocupado com gente que acha que precisa fazer coisas para alcançar a salvação, e isso é um problema, porque é graça manifestada da parte de Deus. Tiago está preocupado com gente que entendeu que é graça e que acha que entendeu, então agora pode fazer o que quiser da vida. Porque não é mais necessário fazer nada, porque a gente foi salvo, então se a gente está salvo, estou tranquilo, eu faço o que eu quiser. Isso é um problema, porque a graça que é derramada nos transforma para uma nova existência. E aí, para poder esclarecer isso, Tiago relembra um episódio do sacrifício de Isaac, né? Ou melhor, do quase sacrifício de Isaac, nos versos 21 a 22. Eu quero te convidar a ler comigo de novo. Ele fala assim: não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu o seu filho Isaac sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. A gente tem esse trabalho cooperativo. E esse trabalho de cooperação de Abraão fazendo coisas que justificam a sua fé é prova de que Abraão não está vivendo sobre uma graça barata, mas sobre uma graça preciosa, ou seja, crendo no Deus que o prometeu bênçãos a ele e que certamente é fiel para cumprir essas bênçãos, ele vive de maneira adequada a esse novo relacionamento com Deus que ele agora tem. Então ele faz escolhas, ele toma atitudes, ele está disposto a fazer sacrifícios que condizem com uma fé professada e depositada nesse Deus. Portanto, o que a gente vê aqui é que a obra de amor de Abraão, realizada a Deus, quando ele se compromete até mesmo a sacrificar o filho da promessa, é a comprovação de que aquilo que ele disse com os lábios é verdade no seu coração. Isso fica mais claro quando nos versos 23 a 24 ele diz assim: cumpriu-se a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada pelas obras e não apenas pela fé. Ou seja, a gente tem Tiago retomando aquele acontecimento que é anterior ao momento do quase sacrifício de Isaac. No capítulo 15 de Gênesis, no versículo 6, quando Deus promete a Abraão que ele receberia um herdeiro, ele sai da tenda e Deus manda ele olhar as estrelas do céu e ele assim o faz. Então Abraão crê na promessa de Deus de que ele receberia um herdeiro. E aí o texto registra: Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído como justiça. Quando Paulo fala sobre a justificação pela fé, é esse texto que ele cita. Quando Tiago fala sobre obras que justificam a fé, ele cita o texto de Isaac e depois diz: cumpriu-se a escritura. Ou seja, Abraão realmente foi salvo pela graça de Deus, porque as suas obras condiziam com aquela fé que ele manifestou lá atrás. Ele disse que creu, e então ele comprovou que ele creu, porque ele viveu de acordo com a fé que ele professou. Ele avança no exemplo e usa o exemplo de Raabe. Nos versos 25 a 26 ele fala: caso semelhante ao de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Portanto, como o corpo sem espírito está morto, assim a fé sem obras está morta. É preciso que a gente perceba que a ação de Raabe de proteção dos espias, naquele episódio quando Israel envia 12 príncipes para espiar a terra antes deles entrarem em Canaã. E então Josué e Caleb dão um testemunho favorável e os outros não. E aí o povo está meio amedrontado, eles não entraram. Mas aí eles ficaram lá por uns 40 anos e então Josué está pronto para invadir a terra. Quando eles chegam em Jericó, eles enviam de novo espias, agora na intenção de ver como é aquele espaço ali, para que essa invasão possa acontecer. E esses espias são protegidos por essa mulher, essa prostituta que os guarda na sua casa. A ação justifica a fé de Raabe. Mas aí você pode dizer: Raabe era estrangeira. Que fé é essa que ela tem? A fé que ela professa.
Josué 2, verso 9 a 11 diz assim: E lhes disse, Raabe lhes disse, sei que o Senhor deu a vocês essa terra. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês, quando saíram do Egito, e que vocês fizeram a leste do Jordão, com Seom e Og, os 2 reis amorreus que vocês separaram para destruição. Quando soubemos disso, o povo desanimou completamente, e por causa de vocês, todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Raabe confessa a fé no Deus de Israel, e então, a proteger os espias, ela comprova a fé que ela professou. Suas obras justificam a sua fé. O que a gente precisa entender desse texto é: Tiago está escrevendo àqueles irmãos sobre a importância de ter uma fé que é comprovação última e final, uma vida que é comprovação última e final da sua fé. Obras que são provas de que o que se crê não é discurso, mas realidade. E aí, a gente parte então para as aplicações. Eu quero fazer 2 aplicações. A primeira delas é o seguinte: precisamos encarar a realidade. Galos morrem, e às vezes a fé também. Galos morrem, e às vezes a fé também. É mais fácil viver negando, viver fingindo que invadiram o quintal e roubaram um galo. Isso é tranquilo. É fácil viver fingindo que a gente tem fé, enquanto na verdade nossa fé está mortinha. Curioso é que a fé morta de gente que continua dizendo que tem fé, não é fé enterrada. E você viu, né? O título do sermão é o epitáfio da fé. O epitáfio é aquilo que fica escrito lá na lápide, né? Então a fé que morre tem lá na lápide dela escrito inútil e inoperante. É o que sobra para essa fé que morreu. Mas a fé daqueles que dizem, continuam fingindo que tem, ela não está enterrada. Ela faz, na verdade, um processo muito pior. É uma fé que começa a apodrecer a céu aberto, encher de verme, e transforma a gente, que era para ser nova criatura em Cristo Jesus, em um bando de crente zumbi, que anda por aí, falando da boca para fora que crê, mas vivendo uma vida profundamente desconectada daquilo que professa. E, portanto, não é gente que experimentou a ressurreição em Jesus. E a ressurreição em Cristo não é fazer de mim e de você mortos-vivos, mas é nos transformarmos em novas criaturas, vivendo a vida plena diante de Cristo Jesus. Muitas vezes o que a gente vê e que a gente pode experimentar, meu irmão e minha irmã, é uma fé que faz de mim e de você zumbis. A gente anda por aí fingindo que está crendo, fingindo que acredita, mas fingir não é o suficiente. Dizer não é o suficiente. Nem entender é o suficiente. Estar presente aos domingos aqui não é suficiente. Vou te dizer a realidade. Ler a sua Bíblia todo dia não é suficiente. Sabe por quê? Porque isso é fácil. Até os demônios podem fazê-lo. Mas o que transforma verdadeiramente é o Evangelho, que além de entendido, crido, é um Evangelho realizado. É uma fé que vai para a prática. É uma fé que, no oposto daquela que está morta e enterrada, não é nem inútil, nem inoperante, mas comprometida em viver para a glória de Deus. E essa é exatamente a segunda aplicação que eu quero fazer. Nós fomos chamados para uma fé operante, uma fé que crê de verdade e que comprova essa crença numa vida prática que caminha na direção de cumprir a fé que nós professamos. Essa fé redunda em obras de amor no mundo, obras de amor para com o nosso Senhor, ou seja, matando as nossas paixões para cumprir a vontade de Deus, deixando de lado o nosso querer para cumprir o querer de Deus, deixando de lado os desejos pecaminosos da nossa carne para cumprir os desejos que Deus manifesta para as nossas vidas na sua Escritura. Mas é também uma obra de amor para o outro, que se preocupa e se derrama com os nossos irmãos, que se gasta pelo cuidado do outro, que se desgasta em amor do próximo, que passa pelo momento de tribulação
dado as mãos, lado a lado, uns com os outros, comprometidos em viver esse amor para a glória de Deus. Nós não fomos chamados para sermos crentes zumbis. Nós fomos chamados para ser gente que ressurgiu com Cristo, que morreu para a sua carne e agora vive uma nova vida, transformados pela graça preciosa do Senhor. Se existe de um lado a possibilidade de viver uma vida de graça barata, existe do outro lado a possibilidade de viver a vida da graça preciosa. A graça preciosa, ela é difícil e ela é em parte custosa, mas ela ainda é graça. E se a gente recorrer mais uma vez ao nosso amigo Bonhoeffer, a gente vai entender um pouco do que ele chama de graça preciosa. Ele diz assim, e eu caminho para concluir. A graça preciosa é um tesouro escondido no campo, pelo qual as pessoas vão e vendem tudo que têm com alegria. A graça preciosa é o evangelho que deve ser buscado repetidas vezes, o dom que deve ser pedido, a porta na qual se deve bater. Ela custa muito porque nos chama ao discipulado. É graça porque nos chama a seguir a Jesus Cristo. Custa muito porque custa a vida das pessoas. É graça porque, em consequência, faz as pessoas viverem. Custa muito porque condena o pecado. É graça porque justifica o pecador. Sobretudo, a graça custa muito porque custou muito para Deus. Porque custa para Deus a vida do seu filho. E porque nada que custe muito para Deus pode custar pouco para nós. Nada que custe muito para Deus pode custar pouco para nós. A gente precisa encarar a verdade de que o Evangelho está falando sobre o nosso Senhor, o Deus do universo, Criador de todas as coisas, enviando o seu Filho para pagar o maior dos custos. E não pode ser que eu e você fiquemos confortáveis em saber que Jesus morreu por nós, pagando o maior preço de todos, para que então nós vivamos uma vida que é mais ou menos. Nós não fomos chamados a viver uma vida mais ou menos. Nós fomos chamados a viver comprometidos com o Evangelho. O custo é o do discipulado, é de caminhar junto com Jesus, é de saber que às vezes a gente não vai conseguir tudo que a gente quer, que a gente vai precisar de desistir de uma ou outra vontade, mas também é ter certeza de que essa graça que é preciosa, ela nos alcança. E a nós é ofertado a oportunidade de uma vida transformada e afetada da melhor maneira possível pelo poder maravilhoso do Deus que opera a sua graça em nós. A gente não está só nessa estrada. A gente é chamado a viver essa fé operante, confiando no Deus que é autor e consumador da nossa fé. É Ele quem reforça no nosso coração. É Ele que faz a gente crer de verdade. É Ele quem pode produzir em nós essa obra de salvação. E eu quero te convidar nesse tempo a fechar os seus olhos, a baixar a sua cabeça, pedir mais uma vez para que o Senhor construa em você um coração permeado por essa fé que é operante, uma vida que é feita diante dessa graça que é preciosa, que é para a glória de Deus. Senhor Jesus, nós como seu povo reunidos aqui nessa manhã, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua graça preciosa que nos alcança. Obrigado, Jesus, porque essa graça, ela nos inunda, nos faz transbordar de alegria diante de ti. O Senhor nos transforma pelo teu poder, é pela tua graça que nós somos salvos e nós te engrandecemos por isso. No entanto, Jesus, como gente que não só diz essas coisas, mas crê mesmo nisso, faz com que nós vivamos vidas transformadas pelo teu Evangelho. Nós não queremos viver por aí, Senhor, como mortos-vivos, que parecem crer, mas na verdade não creem em coisa alguma, que fedem um cheiro de podridão. O que nós queremos, Jesus, é exalar o teu bom perfume no mundo, vivendo a vida de gente que foi ressuscitada contigo e que, portanto, agora é nova criatura diante de ti. Obrigado, Jesus, porque o convite à fé operante é também certeza de que o Senhor caminha do nosso lado, nos ajudando a viver essa fé. Que nos nossos momentos de dúvida, Jesus, que quando o nosso coração titubear, o Senhor nos lembre que a tua presença é tudo o que precisamos, para que então ganhemos força para continuar nessa estrada. Nós confiamos no teu bom poder, Jesus,
que derramado sobre nós nos capacita a crer. E nessa manhã nós te pedimos, Jesus, faz de nós verdadeiros crentes, que não só te professam da boca para fora, mas que vivem a vida daqueles que entenderam a mensagem mais maravilhosa que pode existir, o Evangelho que nos salva e nos transforma por inteiro, Jesus. Preenche o nosso coração com essa fé. Faz de nós crentes de verdade, que assim como Abraão, nós possamos ser chamados amigos de Deus, porque professamos e então vivemos vidas que comprovam essa profissão de fé. Nos ajuda, Senhor, em todo o tempo, no dia do desafio, esteja do nosso lado. Isso é o que nós pedimos. No teu santo e poderoso nome, Jesus. Amém e amém.